Marcelo Pimentel, a pergunta é mais popular a que eu vou fazer, porque eu vou desdobrar até em duas perguntas, que é o que realmente o povo que está aí votando mais à esquerda, né, para tentar conter esse bolsonarismo, tem se questionado, muitos não têm nem dormido direito por causa disso, né? Se há risco de intervenção militar caso Bolsonaro venha a ganhar essas eleições, e o risco de uma guerra civil, já que ele tem armado a população, né, indiscriminadamente, e nós estamos acompanhando aí uma beligerância entre brasileiros, né? Nós estamos tendo já mortes dos dois lados, a gente tem sentido que essa temperatura vem crescendo, né? Então, isso preocupa bastante o cidadão comum. Respondendo logo, não haverá golpe, não haverá nenhuma ruptura violenta institucional por parte das Forças Armadas, né? Eu posso garantir isso por diversas razões. Umas são muito óbvias, outras são mais profundas. Vamos para as óbvias. Primeiro, quem sempre rompeu violentamente o regime já está no poder, né? Então, a sua pergunta é se haveria uma intervenção se o Bolsonaro ganhar. Não precisa. Os militares já estão no poder, né? O que se chama bolsonarismo, eu sou muito reativo a usar esse termo para explicar tudo, né? Porque Bolsonaro é militar. Bolsonaro é desta geração. Ele foi utilizado como uma espécie de cavalo de Troia para que a sua geração assumisse os principais cargos do governo dito Bolsonaro, né? Então, quando o brasileiro está votando, ele está votando em militares para os cargos eletivos. Basta ver as eleições de 15 dias atrás, quantos militares foram eleitos. Até o ministro da Saúde, o general Pazuello, de passagem horrorosa pelo Ministério da Saúde, foi eleito por quê? Porque esse grupo se organizou a tal ponto que ele foi inteligente de não colocar dois militares disputando a mesma base eleitoral e militante. O Rio de Janeiro é a maior guarnição militar do Brasil, a maior. Então, colocou-se só o general Pazuello. Lá no Rio Grande do Sul, apesar do general Mourão ser gaúcho, ele sempre fez a carreira dele lá no Rio de Janeiro. Então, ele não foi concorrer pelo Rio de Janeiro, ele foi concorrer lá pelo Rio Grande do Sul, para que todos os militares do Rio Grande do Sul tivessem só um militar para votar. E outros militares fizeram o mesmo. No Rio Grande do Norte, o general Girão, Monteiro. Em São Paulo, o capitão Tarcísio, ele foi militar até outro dia do Exército, não é? Então, veja, não haverá intervenção porque não precisa. Isso é muito óbvio. Agora, se o Lula ganhar, seria talvez essa a pergunta a fazer. Haveria o risco de um rompimento institucional? Também não. Também não, porque, veja, o presidente Lula foi obrigado a fazer uma marcha para a direita tão forte, mas tão forte em termos ideológicos, basta ver a composição da sua chapa com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo pelo PSDB durante mais de 10 anos, né? E a própria Frente Ampla que está com o presidente Lula, economistas liberais, né, com motivações pela democracia, etc. Então, essa frente é tão ampla que o próprio PT, caso o presidente Lula seja eleito, vai ter uma limitação de poder muito grande, né? A Simone Tebet, a senadora Simone Tebet, certamente será ministra do governo do presidente Lula, se ele for eleito. E eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso é muito positivo, que aconteça essa união nacional de pessoas que percebam o perigo que é. Por isso que eu digo que não haverá um rompimento, porque o plano desse protagonismo hoje do Partido Militar não passa por golpe. É do jeito que foi a abertura lenta, gradual e segura, a partir da lei da anistia de 79. Nós estamos vivenciando um fechamento lento, gradual e inseguro. Inseguro, por isso que você falou dessas beligerâncias que acontecem por motivos políticos, que, apesar de sempre ter acontecido no Brasil, mas nos últimos 30 anos a gente não via o brasileiro politicamente tratando o seu adversário como um inimigo. E, por exemplo, de um militar que recomenda às pessoas que metralhem a petralhada, né? Que fuzilem a petralhada. Isso me dói tanto como militar, sabe? De ver uma pessoa que passou pela mesma academia militar que eu, que aprendeu os mesmos valores, né? Mas que os está praticando de forma completamente inversa àquilo que é ser militar. Porque para um militar se convencer que ele pode matar alguém numa guerra,
ele tem que se imbuir de que aquela pessoa é o mal, que aquela pessoa, o seu inimigo, o seu adversário, é o mal, e por isto, e que ele é o bem, e que por isto ele pode matar aquela pessoa em nome de um bem maior. Quando militares vão para a política, é isso que acontece. A lógica de tratar o adversário como inimigo a ser vencido, derrotado, é muito flagrante. Mas esse processo de ruptura não vai acontecer. Ele não precisa, ele já está acontecendo o fechamento do regime. Se o presidente Bolsonaro e o general Braga Neto for eleito no caso do general Braga Neto, o Brasil vai entrar vai desfilar à beira de um precipício de um regime autoritário e militarista. E não vai precisar dar golpe, porque já estão, veja bem, os militares já estão no Senado. É possível que o senador Mourão seja presidente do Senado. Se o Bolsonaro for eleito, será chefe do Poder Executivo e vai manter a militarização do Estado brasileiro. O judiciário, como houve a pergunta da Carmen anteriormente, já está completamente capilarizado e ligado, né, com sinergias com as cúpulas hierárquicas militares. Então, não precisará da ruptura. E por que eu digo que não haverá ruptura? Quais são, então, agora os três condições objetivas que não tem? Que sempre houve apoio internacional. Não há apoio internacional de nenhum país, nem vizinho, nem dos Estados Unidos, nem da Europa, que estão preocupados com outra guerra, né, para apoiar uma ruptura institucional no Brasil. Segundo fator, não há apoio da imprensa, do jornalismo brasileiro, mesmo que pediu o golpe em 64, né, e durante uma boa parte do regime apoiou o regime, só deixou de apoiar quando foi censurado, né, pelo regime nos anos 70. Nós não vemos os jornais, principais jornais, os donos de jornais, terem qualquer... A gente pode criticar a visão do Estadão, da Folha, às vezes um pouco condescendente com a ascensão da extrema-direita, né? Mas a gente não percebe nenhum apoio a uma ruptura institucional. Em terceiro, não há apoio militar. E é por isso que eu digo que são fatores que eu sei por questões pessoais. Tenho um filho capitão, tenho um genro capitão, tenho um irmão coronel, meu pai é coronel do Exército da Reserva, tem 90 anos, e não há mais o clima no quartel de uma ruptura, de um golpe. O que há é o emprego de técnicas de guerra moderna, informacionais, de uso de telemática, de rede social, de informação contra informação, de fake news, para gerar na sociedade este temor do golpe. Imagine, então, agora, para encerrar, uma hipótese, baseado nas pesquisas. Estamos aí há 8 dias, o presidente Lula tem vantagem nas intenções de voto. Se tudo correr conforme o primeiro turno, vencerá as eleições, exatamente porque a sociedade já está nesse clima, né, de que vai haver um golpe. Se o presidente Bolsonaro e meia dúzia de bolsonaristas saírem às ruas, contestando o resultado, fazendo umas balbúrdias, umas confusões, todo mundo vai gritar: eita, começou o golpe. Olha o golpe aí. E aí o que vai acontecer? Por isso que eu digo que isso é uma estratégia. As forças armadas, ou seja, o alto comando atual, que está em silêncio, está quietinho, né, vai aparecer para evitar o golpe. E aí toda a sociedade vai aplaudir o alto comando das Forças Armadas por ter evitado o golpe do capitão. Porque, creia, o capitão Bolsonaro não dá um passo político, não abre a boca para dizer nada que não tenha concordância, pelo menos tácita, da geração de oficiais que o levou à presidência. Se quem nos assiste, ao terminar aqui, digitar no YouTube Bolsonaro, AMAN, 2014, verá um videozinho de 1 minuto, se quiser projetar o vídeo, em que o capitão Bolsonaro, dias após a vitória da presidente Dilma em 2014, lança a candidatura presidencial dentro da AMAN, da célula máter da oficialidade brasileira. Então, este projeto que levou Bolsonaro ao poder é um projeto político da sua geração. Não é um projeto político do deputado Bolsonaro, eleito sucessivas vezes à Câmara dos Deputados, com 80 mil votos da Vila Militar do Rio de Janeiro até 2010. É algo muito maior. Ele foi construído
a partir de 2010, com aquele fato da eleição da presidente Dilma, a Comissão da Verdade. Claro que isso não é um estalo, isso é um processo, né? Mas em 2014 ele já estava pronto para ser lançado presidente e com a sua imagem colada às Forças Armadas. E por que foi preciso colar a imagem daquele deputado boquirroto, que só falava besteira, grosseiro, preconceituoso, na imagem das Forças Armadas? Para dar credibilidade, para colar nele os altos índices de credibilidade que as Forças Armadas adquiriram e construíram nesses 30 anos da muralha, da democracia, e que nós estivemos exercendo o nosso protagonismo militar e não político. Então, esse capital foi utilizado, foi quando ele apareceu para o Brasil, ele já era mito dentro do Exército. O jovem oficial, que se formava na AMAN em 2014, veja lá o que é que o jovem oficial disse, quando ele disse que ia levar o Brasil para a direita e que ia morrer gente pelo caminho. Os jovens aspirantes aplaudiram e gritaram: líder, líder, líder. A cabeça daquele jovem oficial foi construída não por Bolsonaro, foi construída pelos seus instrutores, pelos comandantes do Exército daquela ocasião, a geração Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é projeto dos generais, os generais não vão querer aparecer para a história como golpistas, porque dessa vez, se o golpe houver, não vai ser só a lei da anistia, haverá uma justiça de transição. Eles sabem disso, né? Mas eles precisam criar esse clima de pânico. Porque se a sociedade pedir que eles evitem o golpe, Bolsonaro renuncia, é afastado, e todo mundo vai acreditar que ele foi convencido a fazer isso por imposição do Exército. Claro que isso não vai ser explícito, isso vai ser vazado, né? Mas aí vai acontecer o quê? Vai apagar a relação orgânica deste governo com as Forças Armadas, com as suas cúpulas. Porque quando militares da ativa participam de governos políticos, o comando da organização, o comando da instituição autorizou. O general Pazuello, mesmo sem saber o que era o SUS, foi ser ministro da Saúde porque o general Leal Pujol, o general Fernando, este que a Carmen citou, que era assessor do presidente Toffoli e que era ministro da Defesa em 2020, porque eles autorizaram, eles quiseram militarizar o Ministério da Saúde. E sabe por que quiseram? Porque eles achavam que a pandemia só tinha uma onda. Quando o Pazuello foi para lá, o general Pazuello, eu falo Pazuello porque ele foi meu contemporâneo na academia. Ele, 4º ano, eu, 1º ano. Quando o general Pazuello foi para lá, na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, a curva estava estabilizada e caindo. Então, eles imaginaram que, se o povo brasileiro visse o exército inteiro do Ministério da Saúde, o general e os diretores, os louros da vitória sobre a pandemia viriam para o exército. Mas não era só uma onda, não era só uma gripezinha. A cloroquina não resolvia. Eram várias ondas. E aí, quando se viram que não tinha mais solução, o que é que se fez? O general Pazuello aparece do lado do presidente Bolsonaro em agosto e diz: é simples assim, um manda e outro obedece, para que o povo achasse que o general Pazuello obedecia ao capitão Bolsonaro, que o general Pazuello foi para lá para obedecer o capitão Bolsonaro. Não. O general Pazuello foi para o Ministério da Saúde, como o general Ramos foi fazer orçamento secreto na Segov, como o porta-voz do presidente foi um general da ativa, como o general Braga Neto foi ser ministro da Casa Civil, na ativa todos os 4, porque o comando do Exército quis. E por isso que se simulou uma grande farsa em março de 2021, com a demissão do general Fernando, do general Leal Pujol e dos comandantes da Marinha e da Aeronáutica, às vésperas da CPI, para dar a entender que esses generais estavam resistindo a tentativas do presidente de politizar as Forças Armadas. Não. Quem politizou as Forças Armadas foram as suas cúpulas hierárquicas. Nenhum general está obrigado a estar no governo, nem o da ativa e muito menos o da reserva. Se estão lá, é uma decisão deles. E toda participação de uma pessoa no governo é um ato político da pessoa. É um ato de vontade da pessoa. Se a pessoa está na ativa e participa de governo, é também a vontade do comandante dela. Então, é um ato político do comandante da força que permitiu que o militar na ativa fosse exercer um cargo para o qual ele não tem vocação, não tem capacidade, não que não tenha, digamos, capacidade intelectual. A minha crítica não é a capacidade militar, a idoneidade moral de nenhum companheiro, de nenhum general. Pelo contrário, são todos muito capazes para exercer cargos militares, porque foi assim que a gente foi formado, né? Mas para o exercício de funções políticas, e olhe, mesmo que fossem bem, mesmo que dessem um banho na administração pública,
e esse governo hoje tivesse com os maiores índices de aprovação, seria péssimo, porque daria o exemplo para o jovem cadete, o jovem tenente, que o futuro dele é na política. E ele pautaria sua carreira militar pela política.